Esse vídeo é um alerta. Hoje nós vamos contar a história do Caio. E eu acredito que essa história ela seja muito importante para você, que é pai, que é mãe, para você realmente prestar atenção em relação ao seu filho. Para contar essa história, eu vou convidar a Rose. Vocês já devem conhecer ela aqui do nosso canal. A Rose, ela é residente permanente. Ela mora aqui no Canadá, mora na cidade de Montreal, na província do Quebec. Ela já esteve aqui no nosso canal várias vezes contando várias histórias felizes, só que desta vez ela que vai nos contar esse alerta. Então, Rose, Olá, pessoal. vamos contar essa história. Quem te acompanha ali pelas redes sociais já sabe muito bem o que está acontecendo, né? Mas conta para nós, quem é o Caio? O que está acontecendo com ele? Vamos lá, vamos explicar um pouquinho essa história para as pessoas. Vamos lá. Primeiramente, é um prazer estar aqui novamente, mas desta vez é por um motivo muito diferente, né? É a história do Caio. O Caio é o meu sobrinho, ele tem apenas 4 aninhos e foi diagnosticado com uma doença ultra rara, degenerativa e progressiva. Quando eu soube, né, dessa notícia, assim, foi devastador, então partiu o meu coração. Falei para a minha irmã e para o meu cunhado, estou aqui disponível para ajudar vocês no que precisar, se for necessário fazer o que for, estaremos fazendo para ajudar o Caio nesse momento. Iniciamos ali compartilhar a história do Caio na internet, no Instagram, fizemos o perfil do Caio para compartilhar a história dele, para que mais pessoas, mais pais conheçam aí essa doença, né? Essa doença que é ultra rara e tem pouquíssimos casos no Brasil, pouquíssimos no mundo até, são poucos E eu casos. acho uma parte bem interessante da história, e é isso que mais me chamou a atenção, e é por isso que esse vídeo serve de alerta para vários pais que no início foi diagnosticado de uma forma errada. E isso realmente causou um atraso aí no tratamento do Caio. Então, para contar essa história, que é com um pouquinho mais de detalhes, eu até quero convidar os pais do Caio, eles que acompanharam toda a jornada dele e vão explicar um pouquinho mais de como que foram os primeiros sintomas. Então, olá Rose, olá Tiago, tudo bem? Obviamente não está tudo bem, né? Mas eu gostaria de realmente passar a palavra para vocês contarem um pouco mais da história do Caio, como que foram os primeiros sintomas, o que que vocês perceberam no início ali com ele e como que foi a evolução da doença até vocês conseguirem realmente esse diagnóstico que mudou realmente a vida de vocês. Bom, primeiro, bom dia. A gente quer agradecer o espaço que você está cedendo para a gente. É muito importante, né, que outras pessoas saibam do caso do Caio, saibam da história dele e que outras pessoas consigam nos ajudar também. Então, de coração, em nome da família aqui, né, eu e a Rose, a gente te agradece muito por esse espaço. O Caio, ele tem 4 aninhos, ele vai fazer 4 anos dia 11 agora, e o diagnóstico do Caio recebemos no dia 31 de outubro, tá muito recente, mas antes disso foi um processo doloroso até chegar ao diagnóstico do Caio, porque passamos por diversos médicos, e até então os médicos não sabiam o que era, demonstrava que não tinha conhecimento nenhum em relação, né, ao que estava acontecendo com o Caio. Às vezes é como se eles achassem que fosse até normal, né, porque o Caio tá caindo, não tinha um respaldo, assim, deles, né. Eu até gostaria de perguntar como que vocês identificaram que não tinha alguma coisa normal com ele, qual idade que ele tinha, quais foram os primeiros sintomas, porque nós vimos vários vídeos do Caio e é realmente chocante. Eu até vou deixar algumas imagens aqui para o pessoal, mas com que idade que ele começou realmente a demonstrar os primeiros sintomas e o que os médicos falaram na época para vocês? Com 2 aninhos, Lúcia, ele já não falava, né? Ele tinha já dificuldade de falar. Ele balbuciava muito, tentava se expressar com a gente falava uma palavra para ele processava a palavra, né, ali, mas não saía a palavra, né, mas ele balbuciava muito, ele apontava tudo, tudo que ele queria, ele conseguia nos informar, se comunicar de outra forma, mas ele não falava. Então, o primeiro sintoma para a gente que pareceu de um atraso foi a fala. E aí, ao procurar ajuda, né, a gente passou ele na neuropediatra,
E veio o primeiro diagnóstico para a gente, que foi de autismo. Em agosto de 24? Isso, agosto de 2024. Agosto de 2024, mais ou menos, ele foi diagnosticado com autismo. Hoje, a gente percebe que talvez o Caio nem seja autista, né? O atraso da fala dele foi por conta dessa doença, né? Então, ele tem muita intenção de falar, ele balbucia muito, ele fala várias palavrinhas, né? Papai, mamãe, tem vídeo dele pedindo banana, né? Falando com os cachorros, tudo. Mas o primeiro sintoma mesmo que apareceu, que a gente falou, olha, a gente precisa de ajuda, foi o atraso na fala. Essa foi a primeira percepção nossa, né, de atraso nele. E a partir disso, ele começou a tomar um medicamento para autismo? Vocês perceberam melhora? Ou ele continuou piorando? Como que foi a evolução? Apresentou muita irritação, né? Quando ele iniciou com as medicações, que seria para acalmar a criança. Para acalmar ele, né? Ele tem a questão do sono, que ele dorme muito mal, então ele tem o distúrbio do sono. E todas as medicações passadas que o médico passou não tinha resultado, né? O Caio, ele tem uma equipe multidisciplinar de terapias, todas as terapias que ele fazia não tinha resultado. Até então, foi uma das coisas que fez a gente questionar e além, né, o porquê que estava acontecendo com ele. Ele faz fonoterapia, terapia ocupacional, psicomotricidade, fisioterapia agora, né? Entrou a psicóloga também. Isso, a psicóloga, só que não tinha evolução. E todos os terapeutas questionavam, né? O Caio não está evoluindo tanto e teve até regressão nesse processo todo. Em janeiro desse ano, ele teve uma queda bastante esquisita, assim, né? Acho que foi nas festas, estava todo mundo aqui em casa, e aí ele caiu, né? Ele não caiu igual uma criança que tá brincando normal, cai e já levanta, dá risada, que eram as quedas mais comuns que ele tinha, que ele caía e já saía dando risada, se limpando e corria pela casa de novo, né? Essa queda me chamou a atenção porque ele caiu e ele meio que deu como se fosse um choquinho, né? Uma tremida, assim. E aquilo só acendeu um alertazinho assim, mas passou, né? E aí quando foi uns 3 ou 4 meses depois, ele começou a apresentar outras crises, né? E aí junto com a medicação que passaram pra gente, começou a causar muita irritabilidade nele. Ele já tinha um distúrbio de sono terrível, a gente já não dormia, ele passou a não dormir e passava a ficar, tipo, andando pela casa e tipo, gritava, chorava muito, e a gente não entendia, né? Porque ele não falava. Então, foi de janeiro até outubro que entrou, os terapeutas indicavam muito para a gente tomar medicação, né? Dar medicação para a criança, né? E, ó, isso aí vai baixar a frequência dele, vai controlar assim, vai controlar assado. E não fazia efeito nenhum, né? Então, quando foi em abril, essas crises que ele teve, essas quedas, né, na verdade, começou a se acentuar mais. Então, ele caía, por exemplo, ele caiu na creche, se eu não me engano, em abril ou março, aí eles ligaram pra gente, a gente foi lá, aí a gente falou tudo que os médicos tinham passado pra gente. Não, isso aí é porque ele é por causa do sono, ele não tá dormindo direito, porque ele cai. Então, todo esse diagnóstico errado passavam pra gente, a gente repassava pra escola, né, pra moça da perua, que acompanha o caso dele também. Ela ficou muito assustada no dia, aí a gente teve que ir até lá, assinar um termo, conversar, falar, os médicos estão falando isso, isso e outro. E aí quando foi, acho que na Páscoa, aqui, ele teve um dia que teve várias crises assim muito fortes. Era um feriado de 4 dias aqui no Brasil, acho que era Páscoa e Tiradentes juntos, sexta-feira santa, e aí na segunda era o feriado de Tiradentes. Que foi, ele ficou internado. E aí ele ficou, na quinta para sexta, ele teve tipo várias crises assim, né, que as crises tônicas mioclônicas. Ele meio que caía aqui perto da gente, assim, ficava dando um choque. Aí a gente correu pro hospital com ele, né? E aí chegando lá no hospital também, aquela loucura, os médicos também falavam uma coisa, depois falavam outra. Aí sugeriram pra gente fazer uma tomografia. A gente foi para fazer essa tomografia, né? Ficamos dando várias voltas com o Caio até ele dormir, porque ele é uma criança bastante agitada. Não dormiu. Foi dormir quase 8 horas da noite. Conseguimos fazer a tomografia e aí a gente estava esperando o resultado da tomografia na frente do pronto-socorro. Quando eu fui falar com o médico, né? E aí ele teve esse tremor na frente do médico, porque ele tinha cessado na hora que estava lá. Aí o médico falou, seu filho está tendo uma crise de ausência. A gente vai precisar internar e mandar para UTI, para idantalizá-lo, que é como se fosse fazer um reset, né? Eles dão uma medicação, dão uma baixada no cérebro da pessoa e aí volta ao normal. Aí começou toda a nossa saga
de novo para descobrir que o Caio não era autista e tinha uma outra doença. Então ele ficou internado uns 4 dias, o médico vinha, passava uma medicação, tentava falar, a gente tentava explicar a forma que era, eles não entendiam. Aí lá o Caio fez o eletroencefalograma, segundo o pessoal do hospital estava normal, encaminharam a gente para fazer a ressonância, fizemos a ressonância. Quando voltamos para o pediatra, aí começou todo um processo doloroso também, porque o neuropediatra, na verdade, falou que talvez ele tivesse hidrocefalia hipertensiva, né? Que era o que estava causando as quedas. Mas nesse processo que ele ficou internado lá no hospital, os médicos passaram um anticonvulsivo para ele, né? E nisso eles passaram, quando ele recebeu a alta, para a gente ir no neuropediatra. A gente voltou nesse neuropediatra, que não era um neuropediatra, é um pediatra atendendo como neuropediatra. E convênio, né? Isso. Vai lembrar que é do nisso, convênio. ele trocou o anticonvulsivo, porque ele falou, esse anticonvulsivo é muito forte para ele, então vamos passar outro. Nisso que ele fez a troca, o Caio não parou de ter crise. Ele ficou 10 dias tomando a medicação e não parava as crises. Tivemos que voltar para o hospital para tentar voltar para outra medicação. Ficamos o dia inteiro no hospital, porque os pediatras não podem trocar a medicação, eles não podem passar, porém o médico lá atendeu como neuropediatra e passou uma medicação que não fez bem para ele, né? E nisso as crises só prejudicam. Quanto mais crise, mais habilidades ele perde. E como que foi até o momento que vocês receberam o diagnóstico correto? Como que foi nesse momento? Ele teve alguma crise? Vocês foram para o hospital novamente e daí vocês conseguiram o diagnóstico correto? Como que foi isso? O neuropediatra encaminhou a gente para o neurocirurgião por causa da suspeita da hidrocefalia. Aí fomos, o neurocirurgião falou tudo ao contrário do que o neuropediatra tinha falado, né? E marcou 2 exames para a gente, que era uma ressonância do crânio, com estudo do fluxo licor, e um outro exame, que eu não lembro o nome agora, mas que o convênio não tinha liberado. Bom, aí a gente foi para fazer esse exame no dia da ressonância, depois de passar com o neurocirurgião, e quando a gente chegou para fazer o exame, a médica de fazer o exame lá falou que não poderia fazer o exame, deveria ser feito só no hospital, porque ele estava tendo crises, né? E aí precisaria de todo um aparato de UTI, CTI, essas coisas para poder fazer o exame. Aí, no mesmo momento, eu desci com o Caio, mostrei para o neuropediatra que estava atendendo ele, falei, meu filho não está andando, porque ele já tinha perdido alguns movimentos, né? Se a gente levantasse ele esticava a perna assim, ele não conseguia manter a perna no chão. Aí, novamente, esse neuropediatra falou, isso é hidrocefalia. Aí fez a carta de internação para ele, aí ficamos internados no PS, aguardando para ser transferido para o hospital. Aí mandaram a gente para o hospital, do NutriCare, lá do ABC. Chegou lá outra confusão, outra briga com os médicos, porque eu não sei como está a situação aí no Canadá, mas os médicos aqui no Brasil, principalmente os do convênio, né? O convênio que a gente tem tá só pela misericórdia, né? Essa é a palavra certa para não usar outro nome. Aí ele ficou internado durante 4 dias, com outro diagnóstico incorreto também. O neurocirurgião que veio atender a gente, que viu as imagens do Caio, falou que o Caio não tinha parte do cerebelo, não tinha o verme cerebelar, e que não era hidrocefalia, era uma má formação, né? E o Caio ficou internado lá durante uma semana, 7 dias. De 7 a 10 dias, se eu não me engano, para poder fazer todos esses exames, e mesmo assim a gente saiu de lá com o diagnóstico incorreto. Nesse processo todo, né, que o Caio foi internado, antes disso, teve outra medicação que entrou, que para essas crises mioclônicas que o Caio tem, não pode ser tomada a medicação. E nisso ele tomou, e essa medicação, com um tempo muito rápido, fez com que ele parasse de andar. É tóxica, né? Para quem tem esse tipo de doença, é muito tóxica o remédio. Que é o oscarbazepina, que é o trelepital. Qualquer criança que tenha síndrome de Batten não pode tomar. Não pode tomar. Nenhum remédio dessa família. E aí, quando a gente saiu do hospital, a gente... o primeiro pensamento foi, eu preciso tirar meu filho dessa rede, dos médicos do convênio, e passar num médico particular. Então, acho que uma semana depois que a gente ficou procurando um bom médico que entendesse, né, de tudo que eles tinham falado pra gente, que entendesse de epilepsia, que entendesse de autismo, de doenças raras,
A gente pagou uma consulta cara para uma médica aqui, mas uma médica muito boa, que em 2 consultas ela já conseguiu ver assim basicamente o que o Caio tinha e nos encaminhou para um outro médico especialista, que era um neurogeneticista. E quando a gente chegou lá nesse outro médico, acho que foi 15 minutos, assim, ele olhou nosso filho e falou, eu acho que seu filho tem um asteroide, mas eu só consigo confirmar esse diagnóstico você fazendo um exame genético. E aí eu falei para ele, né, que a gente já tinha cotado algumas coisas, né, que eu sabia que ele tinha um laboratório lá, só que eu falei, vou preferir fazer na USP, que é a universidade daqui, porque o valor sai menor. Aí ele falou, não, eu vou te fazer o mesmo valor na USP, porque se for um asteroide você tem que correr com isso. Aí eu falei, ótimo, então a gente já faz agora. Se o senhor fazer o mesmo valor, a gente já faz. Então a gente pegou o Caio, saiu do consultório desse médico e levou no laboratório, e fizemos esse exame, acho que 15 ou 20 dias depois, 20 dias depois chegou o resultado, o diagnóstico, né? O Caio tem uma mutação em um dos genes, né, uma mutação patogênica, que esse gene ele impede que o cérebro do Caio produza uma proteína que é responsável por fazer a limpeza do cérebro, né? E por não fazer essa limpeza, acaba acumulando uma toxina que vai matando os neurônios da criança lentamente, né? Que é o chamado CLN7, né? Lipofuscinoide seroide neuronal, que é conhecido como a doença de Batten, né? Então, depois de todo esse transtorno, que a gente conseguiu ter esse diagnóstico. E uma pergunta bem dolorosa. Tem cura? Não, não tem cura. É uma doença patogênica. E o que a gente está buscando é um tratamento que está disponível nos Estados Unidos, que já foi feito por outras crianças. Esse tratamento ele não promete a cura da síndrome de Batten, mas ele barra a progressão da doença, né? Hoje o Caio fala, ele anda com dificuldade porque ele tem ataxia, ele consegue se comunicar, ele enxerga, né? Ele tem todas as habilidades, ele ainda é preservado. Então, se a gente conseguir o valor para a gente participar desse ensaio, a partir do momento que o Caio tomar essa medicação, ele vai barrar a progressão da doença. Então, o que perde, o que ele perdeu, não recupera, mas a doença não avança, né? Porque é a doença que faz a criança perder a fala, perder a capacidade de engolir, a deglutição, perde a visão, perde a capacidade de andar, né? Perde a cognição, então a criança vai entrar no estado vegetativo. E a nossa luta é para isso, né? A gente conseguir o acesso a essa medicação para poder barrar a progressão dessa doença. Então, só tem nos Estados Unidos, não tem em nenhum outro lugar, não tem no Brasil, não tem como acessar isso no Brasil, vocês precisariam ir para os Estados Unidos para conseguir esse tratamento. Isso, aqui só tem um tratamento paliativo e a equipe, não a médica que atendeu o Caio, né? Mas a gente percebe muito em doenças raras que meio que as crianças são meio que abandonadas, sabe? Quando é um diagnóstico fatal assim, não tem o que fazer. Dê amor pro seu filho, cuide bem dele, tenta dar uma boa qualidade de vida. Não é isso que a gente quer, né? Não é isso que eu quero. Eu, como pai, eu nunca vou aceitar um diagnóstico desse, né? Só dê amor ao seu filho o resto da vida dele. Não. Eu quero que meu filho tenha uma vida normal, eu quero que meu filho possa fazer as coisas que todo ser humano merece ter, né? E é por isso que a gente está lutando para ter esse tratamento. E o convênio, ele não cobre absolutamente nada em relação a isso. Teria que ser particular e somente nos Estados Unidos. O convênio não cobriu o exoma, para você ter uma ideia, que é o exame genético que a gente teve que pagar à parte. Como é uma terapia experimental, uma terapia que já foi feita por outras crianças em 2021, se eu não me engano, essas crianças estão estáveis e o medicamento não continuou, os ensaios não continuaram, porque o governo dos Estados Unidos cortou a verba da medicação. Aí o que aconteceu? Uma outra criança, aqui brasileira, foi diagnosticada no ano passado e os pais dessa criança se disporam a arrecadar o valor desse remédio. O Instagram que chama Salve a Julinha, né? Eles arrecadaram em torno de 3 milhões de dólares, que são 18 milhões de reais atualmente, para fazer essa fabricação desse remédio. O remédio já está em processo de fabricação, eles encerraram a campanha da arrecadação do remédio, acho que foi em setembro, outubro. Então, a partir de outubro já começou a fabricação e o remédio fica pronto em meados de janeiro, que é quando começam as inscrições para a fundação poder chamar essas crianças para poder participar. Esse remédio vai atender de 4 a 8 crianças, né? E cremos em Deus que uma dessas crianças será o Caio.
Por que a gente tem tanta fé que vai ser o Caio? Porque é uma doença tão rara, que não tem muitos pacientes no mundo com essa doença, né? E o diagnóstico ele é muito demorado, igual o nosso caso ainda foi rápido, mas muitos pais, quando vão perceber, a criança já está no estado degradante, né? Já está numa cadeira de roda, já está vegetando, já está tomando, se alimentando por sonda ou algo do tipo, entendeu? E a terapia tem critérios de elegibilidade, né? Hoje o Caio atende todos os critérios, né? Basicamente 95% ali, a não ser que eles coloquem alguma outra coisa nessa nova trial. Mas hoje o Caio atende todos os critérios de elegibilidade, o Caio atende. Ele fala, ele anda, ele consegue andar sozinho, ele anda aqui pela casa, né? O que acontece é que ele está tendo muita ataxia, né? Ele está tendo a perda do volume cerebral, que é quando o cérebro dá uma diminuída, então dá uma atrofia e causa essas quedas, né? Então, quanto mais quedas o Caio tem, mais habilidades ele tende a perder. Então, esse vídeo realmente é um alerta para todos os pais. Se porventura você conhece outras crianças, inclusive compartilhe esse vídeo com mais pais para que realmente a história do Caio fique conhecida em todo o Brasil, porque não seja uma história perdida aí e que os pais não saibam realmente que existe realmente essa doença, né? E que vocês, com muito custo, descobriram, e ainda bem que descobriram recentemente, né? E eu até tenho uma pergunta para vocês. Para vocês conseguirem colocar o Caio ali em janeiro, nessa turma de crianças que podem vir a receber esse tratamento, o que vocês precisam? O que foi passado para nós é que cada família vai ter que custear os custos hospitalares, né, lá nos Estados Unidos, e o custo da viagem. As crianças vão ser atendidas de 60 em 60 dias. Então, janeiro ou fevereiro vai a primeira criança para lá. Espero que seja a Júlia, né, que foi o que os pais arrecadaram o valor. Tomara que seja ela, né, que é mais do que justo. E aí, em 60 dias, já chama a próxima criança. Então, toda família que vai participar disso precisa arcar com os custos hospitalares, mas o traslado da viagem. A criança vai ser acompanhada por 5 anos, se eu não me engano. Então, ela vai para lá, recebe a infusão, fica internada durante 4 meses, e aí a criança tem que voltar para Dallas a cada 90 dias, se eu não me engano, ou 120, para a equipe médica ir acompanhando como que está o desenvolvimento dessa criança, e se realmente o remédio está fazendo efeito, né? Porque esses ensaios clínicos, a intenção é mostrar realmente que a medicação funciona e que esse remédio seja de prateleira ali, ó. Para quando uma próxima família vier com essa síndrome também, falar, ó, tem esse tratamento aqui disponível, não é um tratamento paliativo, seu filho não vai morrer. Entendeu? Porque hoje eu consigo conversar com outras mães, com outra mãe principalmente, que é a primeira que recebeu esse tratamento, e a filha dela está viva, está estável, né? Lógico, ela tinha perdido algumas habilidades antes de receber a infusão, mas a filha dela está bem, ela tem a filha dela viva em casa, né? A filha dela que consegue se comunicar com ela, que senta sem apoio, que conversa, né? E é isso que a gente quer também com o nosso filho, né? Não quero que meu filho, eu tenha que ficar correndo com meu filho, porque a doença causa muitas convulsões, né? Então, cada convulsão dessa é uma perda de habilidade. Então, vai ter uma hora que ele vai parar de enxergar por causa da convulsão, vai ter uma hora que ele vai parar de falar por causa da convulsão, vai parar de se alimentar, porque ele não vai conseguir se alimentar sozinho, vai parar de andar, que é um dos piores, né? Assim como a visão também, né? Então imagina, um dos nossos prazeres era ver o Caio chegando aqui da creche e gritando, papai, mamãe, correndo. Ele chegava correndo da creche. E devido à doença ele não pode mais fazer isso, né? Então, hoje, com esse estágio que não está avançado, ainda está leve, a gente já está com muitas restrições, imagina daqui a 1 ano ou 6 meses, né? Então a nossa luta é que o Caio possa participar desse tratamento. Então por isso que a gente está o mais rápido possível. E outro adendo, um dos critérios de exclusão das crianças e das famílias é se a família não tiver disposta ou não tiver condição de participar. Ou seja, se o teu filho foi chamado, é passaporte e visto na mão e o valor da verba para custear do outro, né? Sem isso você não consegue participar desse tratamento. E qual que é o valor necessário para custear o tratamento que vocês precisam apresentar lá para o hospital em Dallas? Hoje, o que foi nos passados é que para custear os custos hospitalares é em torno de $250 mil.
só o hospital, Uhum. né? Internacional, Tá. Então, diz que ele vai para lá. Então, vocês precisam hoje, no mínimo, $250 mil americanos para vocês se tornarem elegíveis para levar o Caio. Isso, para custear os custos hospitalares, né? Aí tem a parte da logística que eles passaram pra gente também, que vai girar em torno de $75 mil. Então, somando tudo ali, vai dar uns 320, $330 mil. E vocês têm esse dinheiro? Não. Por isso que a gente está lutando, pedindo ajuda, né? E eu até peço aqui encarecidamente para todas as pessoas que acompanham o nosso canal, se porventura algum vídeo nosso aqui no nosso canal foi útil para você, que uma forma de retribuição seja ajudando a família do Caio. Seja que a gente consiga se unir para que ele possa ter a possibilidade de receber esse tratamento ali nos Estados Unidos. Então, até se você quiser conhecer um pouco mais da história do Caio, tem um Instagram, né? A Rose, né? Vocês acabaram criando um Instagram. Veja as imagens do Caio por ali, confira um pouco mais das histórias do Caio, porque esta família realmente vocês estão desesperados, né? Não, você tem um curto espaço de tempo para você realmente conquistar o valor financeiro que, sejamos honestos, é muito difícil você conseguir levantar esse valor em tão pouco tempo, né? Então, por isso que a gente está fazendo esse apelo aqui para vocês, para que a gente consiga levantar esse valor, para que o Caio, ali, quando for a hora dele ser chamado para receber o tratamento, que essa família tenha o dinheiro para conseguir custear o tratamento. Só uma curiosidade, se vocês estão no Canadá, a pessoa que está por trás de toda essa estrutura é um pai canadense também, que teve que lutar para não perder o seu filho. O nome dele é Terry Pivolak, se eu não me engano. Ele tinha uma outra doença, né, que chama SPG50, mas também uma doença degenerativa que vai fazendo a criança perder as habilidades. Então ele foi em programas de TV, foi em rádios, foi em vários lugares. Tudo que a gente está fazendo hoje, ele já fez, ele já foi o precursor disso, né? Criou uma medicação, salvou o filho dele, e agora a missão dele é tentar salvar o máximo de famílias que possuem filhos raros, né, com doenças raras, que essas famílias consigam conviver com seus filhos por mais tempo, né? E olha só, um pai canadense que, graças a ele, que essas outras crianças têm acesso a esse tratamento. Se não fosse ele, nenhuma outra criança conseguiria ter acesso a esse tratamento, né? Talvez hoje não. Seria a mesma coisa do caso da família da Júlia, né? Eles pavimentaram todo o caminho, né? E graças a Deus conseguiram o dinheiro para fazer a fabricação do remédio. Se não existisse a família da Júlia, provavelmente nós íamos ter que pavimentar tudo isso, correr atrás desses 18 milhões, né? Uma outra corrida contra o tempo. Então, hoje o nosso caminho hoje está muito mais fácil devido ao Terry e devido à família da Júlia, né? Então, o que a gente precisa é só custear o hospital. A gente não precisa custear a medicação. Então, para a gente, em tese, está muito mais fácil e muito mais acessível hoje do que foram para eles, né? Exatamente. Então, por isso que eu peço encarecidamente para todos vocês que estão assistindo esse vídeo, que vocês realmente compartilhem esse vídeo primeiramente, né, e também que vocês façam a doação de vocês. Atualmente tem o Pix no Brasil, né, que essa conta vai, o beneficiário é o Thiago, né, o Thiago Reis, que está falando aqui com vocês no vídeo, é o pai do Caio. Você consegue fazer a doação pelo salveocaio@gmail.com. Esse é o Pix que você consegue utilizar para fazer a sua doação. E se você está aqui no Canadá, tem também o GoFundMe, tá? O GoFundMe a gente vai deixar o link para você acessar em um comentário fixado aqui embaixo. E também, obviamente, sigam a conta do Salve o Caio, porque ali tem várias informações em relação à doença. Por gentileza, compartilhem não apenas esse vídeo, mas também os vídeos ali do Instagram do Caio, para que mais e mais pessoas saibam dessa história e que a gente não ajude apenas o Caio, mas quem sabe tem outra família em algum outro lugar que não sabe ainda que o filho tem essa doença, mas que por causa desse vídeo a gente consegue ajudar uma outra criança também. Então esse vídeo não é apenas para o Caio, mas também para outras crianças que podem estar precisando de ajuda, mas que sequer ainda nem sabem, né? Fica de alerta para os pais aí, né? Apesar de todas as síndromes ter sintomas parecidos, se você vê que seu filho está perdendo habilidades, né, que não está correspondendo ao marco do desenvolvimento, leve isso. Não espere por médicos de convênio, não espere, principalmente se for brasileiro, não espere pelos médicos do SUS. Vá atrás de ajuda para o seu filho, né, que acho que só um pai e uma mãe entendem a dor de um filho e só eles podem salvá-lo mesmo, né? Lógico,
Deus em primeiro lugar, aí depois vai vir esses pais e também a medicina. Exatamente. E que a gente consiga levantar esse dinheiro e que a gente volte aqui para contar para as pessoas e compartilhar essa história, né? Compartilhar essa história do Caio recebendo o tratamento. Então, que a gente possa realmente ajudar essa família a fazer com que o Caio receba o tratamento. Por gentileza, faça sua doação. Você vai estar ajudando enormemente essa família. Então, muito obrigada por vocês terem compartilhado a história de vocês. Estamos todos aqui torcendo por vocês e reforço mais uma vez, sigam ali o Instagram Salve o Caio para vocês conhecerem um pouco mais da história e verem imagens de como que o Caio está neste momento. Eu queria agradecer, Lu, esse tempo aqui e queria também deixar uma mensagem que não importa o valor. Se você puder doar R$ 10, você vai estar ajudando a salvar a vida do Caio, porque imagina, tem vários seguidores aqui, então se cada pessoa doar um pouquinho, juntando tudo isso, vai ser totalmente possível o Caio ter o acesso a esse tratamento. E compartilhe com muitas pessoas, familiares, amigos, porque muitas vezes as pessoas pensam que é golpe, né? Então, se você compartilha, então, e você falar é real, então as pessoas vão poder doar, sabendo que é uma história verdadeira. E também peço, assim, que ore pelo Caio. Precisamos muito de oração nesse momento. É uma corrida contra o tempo e precisamos do agir de Deus nessa Exatamente. situação. Que seja R$ 1. Que seja R$ 1, não precisa de R$ 1, não precisa nem ser 10, é R$ 1, porque se cada um doar R$ 1, a gente já faz completa diferença. Se todos nós nos unirmos, eu acho que esse é o sentido da vida. Não tem nenhum sentido a gente viver se não for para realmente ajudar uns aos outros. Estamos aqui realmente para servir. Então é com esse intuito que a gente está compartilhando essa história, para que todos nós possamos nos unir em prol de uma causa genuína, de uma criança que está precisando de ajuda, tá? Então, muito obrigada e agradeço a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Novamente, compartilhem. Esse vídeo não está sendo monetizado de forma alguma, tá? Então, este vídeo é realmente para que a gente consiga ajudar esta família. Muito obrigado, Lúcia. Obrigada, Lúcia. Que Deus abençoe imensamente a sua vida e a vida de todos vocês. Peço do fundo do coração, né, como mãe desesperada mesmo, assim, que nos ajude com R$ 1. Não consigo ajudar? Divulga, compartilha. Cada compartilhamento vai fazer com que o Caio tenha acesso a essa terapia gênica, né? Vai chegar mais próximo do Caio ter acesso à terapia gênica, que é o que ele precisa nesse momento dessa terapia, para que essa terapia possa barrar, para que ele tenha a oportunidade dessa doença, da progressão dessa doença seja barrada na vida dele, né? E ele tenha a oportunidade de viver a vida normal como qualquer outra criança